Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem, todos cheios de saúde. A nossa videoaula de hoje vai continuar a falar a respeito dos contos de aventura. Então nós vimos que conto de aventura é toda aquela narrativa que envolve um certo enredo em que existe uma história de suspense, com alguns acontecimentos inesperados, num clima de surpresa e muitas vezes até de certa tensão. Vimos que ele geralmente tem dois componentes básicos. Um deles vai ser o personagem protagonista, que é o personagem mais importante da obra. Nós vimos que ele geralmente é um super-herói e que estão embutidas nele qualidades como sabedoria, conhecimento, coragem e também lealdade. Esse personagem tem sempre um objetivo a ser cumprido. Na contramão, ou seja, ao contrário dele, nós temos o segundo componente básico, que vai ser o antagonista, ou seja, o personagem secundário que vai fazer oposição ao personagem principal, tentando atrapalhá-lo de conseguir alcançar os seus objetivos. Certo, pessoal? Agora eu gostaria que vocês se lembrassem de que num conto de aventura nós temos aquela pirâmide que foi formada, que eu falei com vocês em sala de aula. O que essa pirâmide representa? Ela representa a estrutura básica que nós devemos ter, ou seja, os componentes que devem constar num conto de aventura. E quais são eles? Lembrem-se que nós falamos de 4. Primeiro deles, situação inicial. Segundo deles, conflito. Terceiro, clímax. E quarto, mas não menos importante, o desfecho da obra de vocês. Pessoal, hoje nós vamos então fazer uma leitura dramatizada de um conto de aventura chamado Max e os Felinos. Bem, antes de nós começarmos a fazer a leitura deles, eu gostaria de explicar um pouco a vocês a respeito do contexto no qual a obra está se passando. Nesse conto, nós temos a figura central aqui de um jovem chamado Max, e ele está fugindo da Alemanha nazista. E ele vai fazer isso até o fim da sua vida aqui no Brasil, correto? O trecho que nós vamos ler corresponde exatamente à parte da sua aventura quando ele embarca num navio cargueiro que transportava animais. E dentro desse navio cargueiro ele tem uma surpresa. Ocorre algo inesperado. Só para lembrar vocês, esse texto é de autoria de Moacir Scliar, um dos escritores mais importantes que nós temos em língua portuguesa. Então, por favor, abra o seu livro na página 36 e vamos ler esse conto juntos. O livro na página 36 diz assim: No porto de Hamburgo, aguardava-o uma inquietante notícia. O navio que deveria levá-lo ao Brasil, o Schiller, acabava de zarpar. Indicaram-lhe um outro cargueiro que tinha o mesmo destino. Max foi falar com o capitão. Era um tipo muito sinistro esse capitão. Tinha longas barbas negras e, como os antigos piratas, usava uma venda sobre um olho. Mirou Max com suspeição. Sim, ia para Santos. Não transportava passageiros. Max insistiu, ofereceu metade do que tinha em dinheiro e finalmente toda a quantia. O capitão terminou concordando. Mas vê bem, disse, não me responsabilizo por nada do que vier a te acontecer. Ouviste? Max imaginou que esta advertência tivesse caráter apenas formal. Não podia prever o que viria a acontecer. Disse que estava bem, que estava pronto para o que desse e viesse. O capitão levou-o a bordo. Mostrou-lhe um estreito e abafado camarote. É o melhor que temos. Max disse que estava bem. O Germania levantou ferros naquela mesma noite. Do tombadilho, Max viu as luzes da terra desaparecerem à distância. A sorte estava lançada. Os animais estavam no porão do navio, o que explicava os urros e os guinchos que Max ouvia à noite. Aliás, a história de animais a bordo deixou Max apreensivo. Criou coragem, falou o capitão a respeito. O homem riu. Perigo? Perigo correm os pobres bichos. Mas nas mãos desses, mostrava os marinheiros, animais.
Uma noite, Max acordou com a sensação de que algo anormal ocorria a bordo. Os animais estavam mais agitados do que de costume. Sentou na cama. Sim, alguma coisa estranha estava acontecendo. Ouviu o ruído de passos apressados, um confuso vozerio. Vestiu-se rapidamente, saiu e neste momento as luzes se apagaram. Na semi-obscuridade, via muitos correndo de um lado para o outro. "O que está acontecendo?" perguntou, mas ninguém lhe respondia. Dirigiu-se para o convés e só então notou que o navio estava adernado e que continuava adernando rapidamente. "Capitão!" gritou. Ninguém lhe respondia. Os marinheiros estavam atarefados em baixar os barcos salva-vidas. Só então Max se deu conta. O navio estava afundando. Os barcos desciam rapidamente e logo não havia mais ninguém a bordo. Assustado, Max correu para a murada. "Não me deixem aqui!" Inútil. Os barcos se afastavam rapidamente. "Ah, traidores!" berrou Max. De repente percebia tudo. O Germania jamais poderia chegar a seu destino. Aquele naufrágio estava planejado desde o início. O que queriam, de certo, era o seguro do velho navio e também dos animais. De quebra, o capitão resolvera ficar também com o dinheiro dele. Max, com certeza, esperava que ele não vivesse para contar a história. "Canalhas!" rosnou Max. Mas agora não podia perder tempo. O Germania afundaria em minutos. Correu à popa e ali, milagre, encontrou um pequeno scaler. A muito custo conseguiu baixá-lo ao mar. Tateando no escuro, encontrou um remo. Sabia que os navios, ao afundarem, criam redemoinhos capazes de arrastar para o abismo as pequenas embarcações. Portanto, remou com todas as suas forças. Ao clarear do dia, viu-se sozinho na vastidão do oceano. Enorme angústia apossou-se dele. Pôs-se a chorar desabaladamente. Que triste situação! Que triste vida! Infância não de todo feliz, adolescência atormentada, fuga precipitada da pátria e agora isso, um naufrágio. Era demais. Chorou muito. Por fim enxugou os olhos e olhou ao redor confirmado. Lágrimas de nada lhe adiantariam. Precisava dar um balanço na situação e decidir o que fazer. O mar, liso, aliás, liso como espelho, estava cheio de destroços do naufrágio. Mas nenhum navio estava à vista. Portanto, poderia desistir de um resgate imediato. Mais tarde, talvez, ou nos dias que seguissem. Quanto ao scaler, era sólido e estava devidamente aparelhado para emergências, numa grande bolsa de oleado. Max encontrou alimentos enlatados, vasilhas com água, utensílios de pesca, lanterna elétrica, o que reforçou as suspeitas de Max. Coisa preparada, o naufrágio, mas lhe renovou as esperanças. Tinha condições de sobreviver. Tudo o que precisava fazer era aguardar a passagem de um navio que lhe recolhesse. Ao julgar que a falta de alimento era o principal risco que corria como naufrágio, Max enganava-se de novo. Havia o sol. Pessoal, nós vamos parar a leitura por aqui e eu peço que vocês continuem fazendo essa leitura até o final. Logo em seguida, nós teremos algumas atividades que serão desenvolvidas com base nesse texto. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula.